As discussões políticas no último mês de julho se intensificaram sobre o tarifaço do Trump. Acabei de ler aqui que foi adiado por mais 5 dias a implementação do tarifaço e que também mais de 700 itens estão como extintos, estão como exceção desse tarifaço de 50%. Mas o que eu quero falar não é só sobre a política, o que eu quero falar é sobre como nós ficamos emocionalmente abalados diante das situações, diante das coisas que acontecem no dia a dia. O que eu quero falar é sobre como nós lidamos com tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Seja o tarifaço, seja um acidente de trânsito, seja a morte de um ente querido, a perda de um emprego, independente do que acontece. O que eu quero te trazer como ferramenta para que você consiga pensar independente do que acontece contigo, você tem várias possibilidades de lidar de maneiras diferentes com esse ocorrido. É só você pensar o seguinte: diante de bilhões de pessoas que existem no mundo, todas lidam da mesma forma com um determinado ocorrido? Das 200 milhões de pessoas que moram no Brasil, todas lidam da mesma forma lidaram da mesma forma com o tarifaço? Muito possivelmente não. Então existem várias possibilidades de lidarmos com os ocorridos, com as situações que acontecem. E o que eu quero te dizer é: não seja refém do medo. Não fique refém do medo. Diante das coisas que acontecem, das notícias e de várias possibilidades, eu não estou dizendo para você ser irresponsável, fechar os olhos e viver em um paraíso que não existe. Não, mas não viva refém do medo. As notícias, elas querem implementar um medo em nós para que a gente seja cada vez mais refém, para que a gente cada vez pense menos. Logo, o que nós precisamos é, de forma intencional e racional, respirarmos e entendermos de que forma que essa situação, é lógico que um tarifaço de 50% afeta em muita coisa. É claro que o governo Lula, da forma como está conduzindo, ele vai afetar a vida de muitos brasileiros, a qualidade de vida, o nosso poder de compra, mas como você vai escolher lidar diante dessa situação? Breno, meu poder de compra foi reduzido em 50%, certo? Como você vai escolher lidar com essa situação? Você vai escolher lidar de forma madura, de forma intencional, estratégica, ou você vai deixar piorar as outras áreas da sua vida, deixando afetar o seu relacionamento com os filhos, deixando afetar o seu relacionamento com a esposa, deixando de ir para a igreja, deixando de fazer seja lá o que for. Mais uma vez, meu objetivo aqui não é simplesmente trazer uma reflexão e fazer com que você tome consciência de algo que vai te tornar um robô. Não. Mas eu quero que você deixe de ser refém das suas emoções. Notícias trazem emoções, situações nos trazem emoções. Deixa de ser refém de tudo que tem acontecido. Deixa de fazer com que tudo que acontece impacte em todas as áreas da vida. Certo, o tarifaço vai impactar, mas que impacte apenas o financeiro, que seu casamento não tenha abalo tão profundo como poderia ter caso você não pense e haja estrategicamente. Inteligência emocional é sobre um primeiro ponto, você perceber as suas emoções, e sobre o segundo ponto, você conseguir lidar com as suas emoções. Primeiro se perceba, depois aprenda a lidar e entenda que você tem a chance e a oportunidade de escolher diversas formas de lidar com as coisas que acontecem contigo.